O título brasileiro de 2010 é inesquecível para os torcedores do Fluminense. E nem mesmo um tumor no cérebro fez um pequeno tricolor apagar aquela conquista da memória. A gente levou o Gabriel até Belo Horizonte para encontrar o ídolo dele, o Fred. E o Fred ficou tão emocionado com a história que fez até uma promessa para o menino: voltar ao Fluminense um dia. Quando não adianta recuar, é preciso encarar a onda que chega. Exatamente como fez o Gabriel. Eu procurei alguma história, uma que fosse de alguém que tivesse passado por aqueles problemas que a gente passou, e eu não achei nenhuma história. Carlinhos fez o levantamento, Washington, Emerson! 5 de dezembro de 2010. 4 anos antes do maior desafio da vida do Gabriel e da família toda. O dia que marcou a história dele. O menininho de João Pessoa, na Paraíba, tinha viajado ao Rio de Janeiro para ver no estádio um jogo do Fluminense pela primeira vez. Para ver o ídolo Fred de perto. O time correspondeu, foi campeão brasileiro. Por que você gosta tanto do Fred? Porque ele fazia bastantes gols, né? Pelo Fluminense. Conca faz o cruzamento, bola fechada, Fred! Gol do Fluminense! Fred! Gabriel cresceu apaixonado por futebol. E aqueles pezinhos ágeis de menino de 8 anos correndo atrás da bola foram os primeiros a sinalizar o problema. Gabriel começou a cair nas aulas de futsal. E veio o diagnóstico: astrocitoma pilocítico, um tumor no cérebro. A cabeça estava confundindo os pés. Foi muito forte para mim saber que ter a notícia de que Gabriel estaria tendo uma doença grave, num momento tão esperado por toda a nossa família. E Ana estava grávida do terceiro filho, o Davi. Foram 2 dias muito corridos do diagnóstico à cirurgia. 8 horas intermináveis no centro cirúrgico para a retirada do tumor. 2 semanas de plena recuperação no hospital. Alta e recaída na volta para casa. A parte difícil da história começa agora. O que assustou no caso do Gabriel foi a forma como ele chegou lá no consultório após a alta, num estado quase coma. O médico recebeu, olhou o Gabriel e me disse: corra, vá para o hospital e não pare. Ele estava tendo uma parada cardíaca. A parada cardíaca dele foi muito demorada. Pela força humana, a gente sabia que Gabriel ali praticamente estaria morto. Gabriel havia pego uma meningite. Foram 30 procedimentos cirúrgicos em 37 dias de internação. O Gabriel, em coma, não reagia. As portas estavam se fechando. Embora os médicos prevenissem a família do pior, os pais insistiam em acreditar no melhor. E o Gabriel, com as poucas forças que tinha, insistiu em viver. Como é que foi, assim, vocês e Ana grávida do terceiro, Rafa com 5 anos, porque era administrar um sofrimento de muita gente. Acho que essa é a pergunta mais difícil. Meu coração pedia para estar no hospital, ao mesmo tempo que meu coração pedia para estar junto a Rafa, e ao mesmo tempo que meu coração pedia para estar cuidando de Davi. Que vontade te deu na hora que você estava ouvindo essa história? De abraçar meu irmão. Abraça teu irmão, então. Estou embaixo. Eu sou preso. Hoje estão juntos os 5 com saúde. 5 anos após a retirada do tumor, sem qualquer recaída, Gabriel está curado. Pelo que eu escutei dos meus pais, eu acho que, como já disseram, eu sou um milagre, né? Gabriel ia deixando as dificuldades para trás. Reaprendeu a ficar de pé, a caminhar.
Foi, na verdade, um processo de muitas curas. O Gabriel saiu do hospital sem falar, sem comer, sem andar, sem memória. Mas uma coisa permanecia intacta: a paixão pelo Fluminense. Era o que tinha restado. E foi o que ele se apegou para resgatar tudo o que parecia perdido. Gabriel, você tem alguma lembrança daquele período da doença? Não. Nenhuma? Nenhuma. E de antes? De antes eu tenho, que foi o título de 2010 do Fluminense. Só isso você lembra? Só. Aquele jogo, aquele esporte, aquele time deram uma enorme contribuição. Carlinhos pega a bola e ele tá na lateral, vai cruzar. Cruzou, o Washington desvia, Emerson Sheik é gol! Uma das coisas que a Fama fazia era isso. Colocava para ver o jogo e dizia para ele ir narrando o jogo. Eu sempre busco, né, procurando com os familiares o que é que o meu paciente gosta de fazer. E o pai falou que a paixão dele era o futebol, em específico, inclusive um jogador em específico, que é o Fred. Ele não lembra tanto o quanto o Fred foi importante no processo de recuperação, eu lembro. Quase um ano depois de deixar o hospital, os passos já foram ao lado do ídolo. Gabriel voltou ao Rio. Ele e o irmão Rafael entraram em campo com Fred para um Fla-Flu no Maracanã. A gente saiu do estágio de morte, passou por uma recuperação envolvendo o futebol, e nada mais justo do que estarmos no futebol, num Fla-Flu, com o ídolo comemorando aquela vitória, aquela conquista ali. Naquela mesma viagem, a família aproveitou para visitar as Laranjeiras. Mas a memória dele na época ainda não estava totalmente recuperada. Ele não se lembra bem daquele encontro. E o Fred não chegou a saber o quanto havia ajudado o Gabriel a estar ali naquele dia. Trouxe aqui um presente para você, especial, a camisa do Flusão, sei que você é tricolor. Não sabia disso tudo, desse milagre inteiro que aconteceu. Resolvemos dar uma nova chance aos dois. Reencontro marcado em Belo Horizonte, na Toca da Raposa, casa atual do Fred, hoje jogador do Cruzeiro. Eu tô mais ansioso que o Gabriel, viu? O coração tá apertado. Tá nervoso? Bastante. Por quê? Coisa Fred. E aí, Gabi? Como é que tá, meu amigo? Oi, Fred. Que isso aí, cara de artilheiro, cara. Foi quando Fred conheceu a história de que ele participou tão ativamente, sem saber. Será que um dia eu te verei no Flu de novo? Cara, eu acho que sim. Acho que sim, Gabriel. Porque se não for jogando, vai ser fazendo uma outra coisa. Você tem esse sonho? Eu também tenho, né? Eu acho que nem que seja para eu fazer apenas um jogo lá, mas tá aqui a promessa. Pelo menos um jogo eu faço lá por você e você vai jogar comigo no jogo. Fechou? Fechou. Então treina. Treina que eu tô quase parando. Pra gente jogar pelo menos um joguinho junto lá no Flusão. Beleza, meu irmão? Chorar também é pros fortes. Pra quem gosta de verdade. Eu acho que quem foi agraciado foi eu, né? Ele tem um carinho por mim para poder retribuir um pouco, mas na verdade eu que estou saindo daqui curado, limpo, renovado, cheio de esperança. É a realização de um sonho. Que você vai levar no coração para sempre? Para sempre.